a cultura. Então, mas é recorrente isso, é um dado que é caótico, né? Porque a cultura brasileira ela é reconhecida no mundo todo, né? Lajeado tem inúmeros artistas, né? Tem inúmeros artistas. É assim, ó, e o grande desafio é esse, fazer com que eles conheçam os seus direitos. E isso é um trabalho gradativo, lento, porque é capacitação, a gente trata aqui da formação na área da cultura. Né, da cultura 100%, não aquele entretenimento fútil. Duda, então eu posso dizer, pela tua experiência, que a federação, de certa forma, está honrando seus compromissos com relação a isso. Com certeza, com certeza. Então nós não podemos criticar. Não, a federação não, sobram recursos. O artista, nesse caso específico da cultura, o artista é que tem que se capacitar. Os recursos chegam a voltar, né? E o que tu acha? Não responsabilizando o município, ou aqueles que administram, o gestor de cultura, tirando fora, o que falta para aquele artista saber disso? Conhecimento? Qual é a tua visão que tem? Por que eles não sabem disso? A gente tem um trabalho que é mais demorado nesse sentido, mas assim, ó, por exemplo, se tu vai... a gente fala muito esse assunto assim. Se tu vai pegar uma aula de piano, tá? Tu tem 1 hora de aula de piano ou 1 hora aula de canto, violino, que for, que seja. O que tu vai fazer? A gente orienta, em vez de tu dar 1 hora de aula de instrumento, tu dá meia hora desse instrumento e meia hora de economia da cultura. Que é ensinar aquele artista como ele acessa os recursos, como ele consegue viver da carreira e assim por diante. Então, a exemplo das universidades de música nos Estados Unidos, eles têm esse critério. Né? Se tem 3 horas aula, 1 hora e meia do instrumento, da parte teórica do instrumento e tudo mais, e a outra 1 hora e meia é de economia. Então, raramente tu vê um artista americano ganhando menos que um advogado, que um médico e assim por diante. O cinema americano hoje ele tomou conta do mundo, por exemplo. E eles têm isso, é na base, então na formação na área da cultura. E isso é uma coisa que para o gestor público talvez não dê voto, porque tu trabalha muito o artista, mas é essencial para que essa arte tenha sustentabilidade. Ou seja, hoje nós temos então a falta de consciência do artista, né? Ou a falta de visão do que ele pode buscar do Estado, né? De buscar recurso para ele, para ele próprio. E aí volta aquilo que tu falou no começo do programa. Nós temos que, pelo menos eu entender, nós temos que parar de pensar que a cultura não gira grana. Muito, gera muito. Tá? A cultura, ela tem uma das bases é o lucro, entendeu? O lucro. Quem sustenta, na verdade, são aqueles que têm dinheiro para ver um show. Exatamente. Mas hoje, e há um tempo atrás, sempre era o artista que era a pessoa paupérrima. E o que tu está me dizendo hoje é que vamos acabar com esse tempo. Né? A gente trabalha a cultura, Marco, em 3 dimensões, né? Especialmente 3 dimensões: a simbólica, a cidadã e uma que é essencial, que é a econômica. Então, assim, ó, o artista, cada vez que ele vai se apresentar, ele gera muita economia. Por exemplo, quando tu sai de casa para assistir um show, tu vai abastecer teu carro, ou tu vai de ônibus, paga o teu transporte. Tu compra uma roupa nova para assistir, tu convida alguém, depois do show tu vai jantar com essa pessoa, por exemplo. Então, se tu somar todo esse setor, toda a cadeia produtiva, a economia gerada pelo aquele evento que tu foi assistir é muito grande. E isso precisa ficar claro. As pessoas, não é, tu só não vai a um show, e fora o artista que compra a corda do seu instrumento, que ensaia. Todo o contexto que gira em torno disso. Se tu mensurar isso, tu vai ver que a cultura gera muito recurso. Para te ter uma ideia, hoje a cultura brasileira ela é referência no mundo todo, né? Em especial na geração de renda. Então, quando tu vê que o artista aqui na cidade, no Vale do Taquari, ainda não entendeu esse processo, a gente nota que tem que avançar muito. Muito, está muito longe do que já existe. Por exemplo, a lei que beneficia o artista, ela tem 20 anos. E o artista não conhece. E fala dessa lei para nós, que eu mesmo sou advogado, estou no meio, a gente pouco sabe dessa lei.
O que tem de interessante essa lei? A Lei 8.313 de 91 é uma lei, ela tem, muitos criticam que ela tem seus gargalos, seus defeitos, mas ela é uma lei importantíssima para o artista. Ela viabiliza a carreira de quase 100% dos artistas do país. Então, assim, ela dá aquilo que a gente chama de estrutura. E assim, ela beneficia todos que entram, que usufruem dessa lei. Por exemplo, se tu tem uma ideia, aquela banda que a gente começou a falar no começo do programa, o que ela faz? Eu tenho uma ideia. Qual é a minha ideia? Eu quero fazer uma turnê. Pronto. Essa é a tua ideia. Então a gente monta um projeto que tem a planilha específica da lei para te montar esse projeto. A gente orienta, monta esse processo todo e encaminha, né? E é uma plataforma virtual, né? Então quer dizer, não custa nada também. Ele passa por uma avaliação, esse projeto, e te credencia a receber o valor que tu colocou na tua proposta. Tu imagina, tu entrar numa empresa hoje, Marco, e dizer... Eu tenho uma empresa aqui de Lajeado que é um exemplo clássico desse. Um cidadão artista aqui de Lajeado, muito conhecido e que rala muito para poder manter a carreira, chegou numa empresa, encontrou um empresário na rua e disse: estou lançando o meu trabalho e gostaria muito do teu apoio. O empresário prontamente disse para ele: pode passar na minha empresa que eu vou te ajudar e tal. E ele foi lá, se arrumou, tomou um banho, ficou bem cheiroso, chegou lá na empresa, o empresário foi lá e buscou como é que eu posso dizer? Era uma água sem gás e quente. E deu para ele. Olha, eu vou te dar Ele, imagina a reação desse artista. Ele saiu louco. E me encontrou. E me contou isso. E eu disse para ele: olha, o errado é tu. Eu disse para ele. E ele ficou olhando: mas até tudo. Tá dizendo que é errado? Sim. Por que tu foi lá pedir um recurso próprio de terceiro? Sim. E por que tu não usou a lei? Mas que lei, diz ele, né? Lei que incentiva a cultura, tem há 20 anos isso. E aí eles vão fazer uma aposta aqui, eu e tu, eu vou montar essa lei para ti, tu volta lá no mesmo empresário. Tenho certeza que ele vai te dar, porque o empresário é muito sensível ao artista, diferente do que o artista hoje pensa. O empresário é o maior parceiro da arte. Ele conhece muito essa lei. E aí a gente montou e pediu 15 mil reais. Ele foi lá para pedir 1.500 e tal antes. A gente pediu 15 mil reais para fazer o trabalho dele, implementar a carreira dele com tudo que ele precisava. E ele foi lá e a reunião não demorou mais do que 10 minutos. E ele saiu com uns 15 mil reais. Então, por quê? Porque o empresário foi beneficiado com a lei. Então o empresário prontamente disse: não, tu tem uma lei, então, artigo 18 ainda, 100% de restituição, com perfeito. Certeza. O empresário, em vez de pagar no final do ano, por exemplo, 37%, ele restitui 100% do valor investido. Então, uma lei maravilhosa. E o que acontece? O artista desconhece. Então, ele às vezes critica: eu vou para uma Olimpíada, por exemplo. O empresário acredita que não me deu a passagem de avião, diz: mas tu foi lá, apresentou um projeto na lei, por exemplo, do esporte para ele, ou lei da cultura e tal. Não, nem sei que existe isso. Pois é, entende? Se tu for lá, o empresário é sensível com o esporte, Eu vejo muitos artistas reclamando isso. E os que têm, por exemplo, e tem vários que têm isso, o Rogério Ceni, por exemplo, dá um exemplo, eles estão super bem com a carreira e tal, e usam muito bem disso. Então eu volto naquela mesma questão. A democratização do acesso à informação é o maior desafio hoje. O artista minimamente sabe que está à disposição uma lei que eu considero maravilhosa, como a 8.313 de 91. Mas essa questão, então, eu digo e repito o que eu disse antes, é falta de conhecimento. Total. Para isso tem as pessoas que ajudam, ou pelo menos quem deveria ser diretamente responsável por isso, agora tirando, digamos, a tua assessoria que tu dá de forma particular, quem deveria ter responsabilidade de cunho de reconhecimento seriam os secretários de educação, de cultura, de lazer, de cada município. Exatamente, por isso que o Estado hoje tem por isso que os recursos voltam. Né? Não se tem minimamente esse conhecimento. O secretário, a gente brinca, né? Artista nunca saiu na noite para tomar uma Guaraná Fruc. Ele não conhece a noite, ele não convive com o meio artístico. Então, por exemplo, assim, eu já tive a oportunidade de ver um conselho de cultura, por exemplo, que todos os gestores da cultura do município, nenhum vivia da arte.
Então, como que um conselho vai aconselhar as leis referentes à cultura ou a aprovação de algum benefício para a cultura do município se nenhum vive? Eu concordo com isso e eu fico a pensar o seguinte, me parece que nós vivemos uma ideologia fisiocrata. Fisiocrata, assim, ainda somos do campo. Sim. Lajeado ainda é uma cidade que vive da colônia. E hoje não é isso. Não. Hoje tu vê que Lajeado é uma cidade pujante. Tu vê que Lajeado, Estrela, Rui do Meio, Encantado, são cidades pujantes em que o comércio sobreexiste do lazer das pessoas. Ou seja, eu vou comprar uma roupa porque eu quero me viver bem naquela sociedade. E isso implica até a arte. E que eu vejo hoje, de uma maneira Lajeado, nós estamos com a cabeça, ou de uma maneira geral política, nós estamos com a cabeça de épocas passadas. E o artista também está. Tá? Mas e quem é responsável disso é diretamente as secretarias, que deveria sobrepor. Claro, e eu vejo isso, assim, a questão da arte de Lajeado. Nós temos pessoas que fazem teatro em Lajeado e tu vê que eles não estão na nossa cidade. Tu vais para Santa Maria, tu vê de 15 dias uma encenação teatral de estudantes. Uhum. No tempo que tinha a ULES, eu me lembro, ou mesmo que tinha os grêmios, nós tinha bailes em que nós divulgávamos alguma banda, nós tínhamos algum grupo de teatro aqui para Porto Alegre, tudo voltado, e hoje eu vejo que Lajeado não tem isso. Mas tudo isso aí, Duda, nós vamos falar na próxima semana, e que tu vê como se fala de cultura, uma coisa interessante, e como tem gente que está nesse meio, que é no teu caso, que tem expertise, como a coisa fica fácil para os nossos telespectadores entender. Então, vamos ver um novo bloco na próxima semana. Eu espero que tu dê mais informações, mais dicas para aqueles que querem entrar no mundo da cultura e que não faça de graça, que valorize o seu trabalho, em que ambos, tanto aquele que financia quanto aquele que vai trabalhar, o artista tem o seu valor reconhecido de forma monetária. Até mais!